O avivamento pentecostal no Brasil. Esta é a lição número 9 da classe de adultos. Texto áureo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. Verdade prática: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Introdução. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível, em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. O Espírito Santo é ele quem nos direciona, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo separa obreiros. O Espírito Santo nos dá a autoridade dos altos céus para fazer prodígios, maravilhas. E por que não acontece isso em nosso meio de uma forma bem genérica, claro, né? Porque sabemos que existem exceções. Entretanto, vemos que, infelizmente, as igrejas estão deixando de lado a busca do batismo com o Espírito Santo e entre outras coisas. Portanto, quando a pessoa, o cristão, ele se afasta da palavra, se afasta do Espírito, o que acontece? Vive uma vida completamente seca, é uma vida crua, né? É uma vida que não tem vida, é uma vida sem vida. Esse é o ponto. Porque, na bem da verdade, o Espírito Santo ele transforma a vida do cristão. E aqui você vê que é uma questão que é algo irreversível, tanto na questão da liturgia, também na questão da proclamação do Evangelho, a manifestação do poder de Deus e das maravilhas. Muitas pessoas hoje pensam ainda que o Espírito Santo não atua mais. Isso é impossível. O Espírito Santo sempre irá atuar na Igreja de Cristo. Portanto, quando nós temos o Espírito Santo, como nós, claro, nós somos pentecostais, ou seja, cremos no batismo com o Espírito Santo, e o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, nós temos uma visão diferente. Por quê? Porque sabemos e reconhecemos que pelo Espírito Santo o Senhor faz maravilhas no meio de nós. Vemos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, que também é conhecido como Atos do Espírito Santo, ou como muitas pessoas acreditam que deveria ser chamado o nome do livro, ser Atos do Espírito Santo. Vemos a manifestação do Espírito Santo no livro de Atos. Então, vemos o que acontece principalmente no livro de Atos. Veremos a seguir. O movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecostes, entre os salvos. As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, 1 ao 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Essa questão de imposição de mãos eu acho muito interessante porque nos dá a ideia de autoridade. Eu vou te dar um exemplo bem prático. De modo geral, é cada cristão que vai fazer a busca do Espírito Santo. Vemos aqui que as pessoas aqui tinham a fé salvadora, a fé salvadora na pessoa de Cristo, mas ainda não tinha essa fé de ser batizado com o Espírito Santo. Então vejam aqui um detalhe aqui que eu acho muito interessante e quero compartilhar com você, que é a questão da imposição de mãos. Porque, como eu estava falando, o cristão, de modo geral, é ele quem busca nas madrugadas o batismo com o Espírito Santo. Ele vai à vigília, ele vai à consagração, vive uma vida de santidade, de piedade diante do Senhor, para que um dia o Senhor venha a batizá-lo com o Espírito Santo. Mas aqui é um ponto muito interessante, que é a questão do impor as mãos. O que é isso? É a pessoa impor, tem tanta autoridade dos altos céus, que impõe a mão sobre o cristão e o cristão é batizado com o Espírito Santo. Eu tenho alguns amigos que têm esta maravilha da parte do Senhor. Inclusive tenho um amigo em especial que ele, quando estava num culto na igreja dele, e ele comentou com o Senhor: eu queria pôr a mão nas pessoas e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. E como prova disso, eu queria fazer isso naquelas crianças que estão ali. E tinha um grupo de crianças na igreja. E ele sentiu do Senhor e aquelas crianças. E quando ele foi às crianças, ele fez uma pergunta: quem aqui quer ser batizado com o Espírito Santo?
E as crianças começaram a dizer, eu quero, eu quero, eu quero. E ele começou, e ele disse, então comecem a dar glórias ao Senhor. E as crianças começaram a glorificar o nome do Senhor e de repente veio sobre aquelas crianças o Espírito Santo e todas elas foram batizadas com o Espírito Santo. Então veja que há um mover diferente. Aqui eu vou deixar aqui mais um ponto aqui, eu gosto muito de deixar isso claro. As pessoas costumam dizer que o cristão é batizado com o Espírito Santo e com fogo, que eu discordo. O cristão ele é apenas batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo com fogo é a questão de arrependimento. E como o cristão já é arrependido, então ele não precisa. Tanto é que Jesus, quando foi falar sobre, inclusive no livro de Atos, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Veja que ele não fala sobre o fogo. Por quê? Porque o cristão, o salvo na pessoa de Cristo, ele não é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ele é apenas batizado com o Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, ou seja, aqui voltando ao ponto, a pessoa tem que ter, o obreiro, o pastor, o líder, ele precisa ter essa autoridade de quando as pessoas chegarem para ele, eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele é o Salvador e eu o tenho como meu único e suficiente Salvador e não sou batizado com o Espírito Santo. Aquele líder, aquela pessoa vai impor a mão sobre aquela pessoa e dizer, então receba o batismo com o Espírito Santo e essa pessoa ser batizada. Isso que é o ponto aqui, é a questão da imposição de mão, é a pessoa que tem a autoridade da parte do Senhor para colocar as mãos nas pessoas e elas serem batizadas com o Espírito Santo. E como eu dei aqui o exemplo do meu amigo, você também pode ser uma pessoa assim, ter essa autoridade dos céus. A plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, as duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Uma, a experiência de salvação. 2, o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Mas aqui é a questão da imposição de mãos. O livro de Atos tem aqui dois pontos cruciais. O primeiro é, claro, a experiência da salvação. A pessoa precisa ser salva na pessoa de Cristo para receber o batismo com o Espírito Santo, é claro. E a outra questão é que a salvação é mais importante do que o batismo com o Espírito Santo. E por que isso é importante de ressaltar? Porque muitas pessoas acham que porque elas são batizadas com o Espírito Santo, elas não correm o risco de perder a salvação. Eu sou batizado com o Espírito Santo, então eu sou uma pessoa salva e ponto final. Não, não é ponto final não. Quando a pessoa é salva na pessoa de Cristo e batizada com o Espírito Santo, o fato dela ser batizada com o Espírito Santo não dá a ela o carimbo da salvação. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. É algo que o Senhor dá. Entretanto, o fato da pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ela pode muito bem estar na igreja achando, pensando que está servindo a Deus e está indo para a perdição eterna, mesmo batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque não tem uma vida cotidiana. Porque a santificação, ela é no cotidiano, não somente na igreja. É a questão da plenitude do Espírito, É a pessoa que tem os dons espirituais e é uma pessoa que tem o fruto do Espírito. E aqui no nosso texto, aqui no caso, a plenitude nossa aqui do Espírito Santo é uma pessoa que é salva na pessoa de Cristo, A primeira coisa, ele é salvo na pessoa de Cristo e ele tem também o batismo no Espírito Santo. Lembrando, mais uma vez, que o batismo com o Espírito Santo não é garantia de salvação. Chamados por Deus. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo, tal qual os primeiros crentes em Atos. No Brasil, existem algumas denominações cristãs. Só na minha cidade, a última vez que eu contei, tinham 23. Então, entre aí, Igreja Pentecostal Deus e Amor, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Presbiteriana, Igreja Nova Vida, entre tantas outras. São 23 denominações. Diante de tantas igrejas, nossas históricas inclusive, e importantes, algumas delas não aceitam a questão do batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, como você queira compreender melhor. Entretanto, como era uma questão predominante da época, é claro que quando alguém vem com uma questão nova, uma nova tendência, tende os mais tradicionais, isso em todos os segmentos, em qualquer situação, em qualquer profissão, em qualquer situação, quando vem alguém que traz algo novo daquele segmento, as pessoas mais conservadoras
olham com certo medo, né? Com certo receio. E na igreja não é diferente. Quando vem algumas coisas de chamado da parte do Senhor, as pessoas na época não tinham esse batismo com o Espírito Santo. Aí vem alguém falando que existe um batismo com o Espírito Santo. É natural que alguém vai, ué, mas eu nunca ouvi falar desse negócio, então eu não vou entrar nesse negócio porque isso não é de Deus, porque eu nunca ouvi falar disso. É como as questões hoje, até hoje nós temos visto, né, que está tantos e tantos textos bíblicos que nós aprendemos errado durante a vida toda. Então nós temos uma certa dificuldade de compreender, não, isso não é possível que seja assim. Sim, é possível. Como a questão, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo e com fogo, né, que eu acabei de citar, né, que não é assim, pelo menos não é o meu entendimento. Algumas pessoas até falam, não, mas o E é por causa de uma questão de comprimento. Mas isso também não faz sentido, porque alguém pode dar algo bom e estar envenenado. Deu algo bom e algo ruim. Então o complemento não quer dizer que esse complemento será bom, pode ser um complemento ruim. Inclusive a questão do fogo aqui no texto é algo ruim. Nós cristãos, mais uma vez, nós somos batizados somente com o Espírito Santo. Até porque, se nós fôssemos falar que alguém é batizado com o Espírito Santo e o outro é batizado com o Espírito Santo e com fogo, dá a ideia não, é isso mesmo, que aquele outro que é batizado com o Espírito Santo e com fogo é maior do que aquele que é somente batizado com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está dividido. E nós sabemos que o Espírito Santo ele é o mesmo. Então nós temos que ter cuidado. Então é natural que nessas questões de tradições históricas, tempos pessoal mais da antiga, vai relutar sobre aquilo que é novo. Mas entretanto, aqui nós vemos hoje na Assembleia de Deus, o maior movimento pentecostal do mundo, veio justamente para nos dar esse norte, essa orientação de que de fato o batismo com o Espírito Santo ele é bíblico. Sinopse: no Brasil houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito Santo. O nascimento de um novo movimento, a pregação do avivamento pentecostal. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. É muito interessante esse ponto, porque eu não sei, talvez você conheça, se porventura você tiver aí, por favor, deixe aqui no comentário para mim. Mas pelo que eu vejo, a primeira pessoa a receber que o batismo com o Espírito Santo foi a Celina, né, a irmã Celina. No que dá mais aquela ideia, né? As irmãs de novo saindo na frente. A questão de ser a primeira já é algo assim que entra para a história, né? Ser o primeiro a ser batizado com o Espírito Santo, olha que benção. Aqui no segmento do Brasil, é claro. Vemos que, no modo geral, a questão do batismo com o Espírito Santo, vemos que vai trazer algumas questões dentro da igreja. E qual é essas questões? É divisão. Aquela pessoa, né, aquele grupo que é a favor e aquela pessoa que não é. E mais uma vez vai entrar aqui na questão das igrejas históricas, que nós podemos e devemos compreender que realmente algumas igrejas vão realmente relutar pelo batismo com o Espírito Santo, justamente por ser algo novo. O crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Bom, como eu acabei de dizer, até na questão litúrgica, da liturgia da igreja, o movimento pentecostal, a forma com que é, inclusive essa questão de corinho de fogo, né? Então tem pessoas que relutam muito, tem outras pessoas que acham que não é de Deus, e tantas outras coisas, aqui só para dar um exemplo. Então veja que sempre haverá dissensões. Entretanto, nós devemos biblicamente discutir à luz da Bíblia. Por quê? Porque não é o que eu acho, não é o meu pensamento, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz a respeito do tema. E no caso nosso, o batismo com o Espírito Santo, sim, é uma promessa, né? Desde Joel 2,28, eis que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, nós compreendemos que o batismo com o Espírito Santo ele vai crescer e crescer, e vai continuar crescendo. Entretanto, haverá perseguições, inclusive dentro da igreja. E é possível que essa perseguição sobre a questão do batismo com o Espírito Santo venha somente de dentro da igreja. Por que isso? Porque o povo do mundo não conhece, o povo do mundo não sabe, a não ser que for um desviado, né? Uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor.
Mas fora isso, a perseguição virá de dentro da igreja. Mas nós devemos respeitosamente analisar com o irmão, com a irmã, biblicamente. Se a pessoa, mesmo biblicamente falando, ela não quiser aceitar, aí já é com ela e Deus. Curas divinas. Um homem que viu o seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Olha como o poder, né? Eu já falei aqui algumas outras oportunidades que a igreja não tem que ter subterfúgios, né? Luzes coloridas, tambores em cima do altar e coisas do tipo para atrair o povo, para atrair principalmente os jovens, né? O pessoal usa muito isso, que tem que ter a coreografia, isso, aquilo. Não que eu seja contra a coreografia, que eu não sou contra a coreografia, eu sou contra a forma com que faz a coreografia. Algumas pessoas fazem uma questão completamente equivocada, não vou nem entrar aqui nesse mérito, que não é o nosso ponto. Mas, de modo geral, as pessoas usam muitas coisas para tentar atrair as pessoas à igreja, e às vezes até atrai, e fica uma igreja inchada, a igreja cheia de gente, mas que não são salvas. Agora, vê como o Espírito Santo atua diferente. Lembra que eu falei lá no início, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quando o Espírito Santo, nós, com a nossa santificação, nós buscamos ao Senhor, buscamos a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre nós, e veja que acontece maravilhas. Acontecendo maravilhas, a pessoa que está vendo, qual é o que acontece? Ela vê aquilo, vê aquele poder de Deus extraordinário dentro da igreja e aceita Cristo como Salvador, assim como foi com esta moça, né, a esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Por quê? Porque ela não resistiu ao chamado, porque ela viu. O que falta na igreja do Brasil hoje é poder. O que atrai o povo é poder. Quando a igreja ela é cheia do poder de Deus, a igreja vai encher. Por quê? Porque é isso que as pessoas querem. Porque se não houver a questão de curas divinas, né, sinais e maravilhas dentro da igreja, por que as pessoas irão para lá, se elas podem fazer outras coisas? As pessoas querem ver em nós a diferença. E a diferença do cristianismo entre uma coisa e outra é a questão do batismo com o Espírito Santo, é morar nas mansões celestiais e ter dons de maravilhas, curas e maravilhas. Este aqui é o ponto, né? E nós, como pessoas pentecostais, nós cremos que Cristo, ele faz estas coisas. Ele ressuscita mortos, como fez com Lázaro, né? Ele tirou lá o filho da viúva de Naim, que estava morto. Ele também ressuscitou. O Senhor Jesus, ele pode todas as coisas. Não há barreira que possa deter a Deus. O Senhor dá vista aos cegos, né? Levanta aqueles paralíticos. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Mas para que a igreja venha ter estas questões, nós temos que ver lá, como diz lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E os sinais seguirão aos que crerem. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós fazemos maravilhas no nome dele, para a honra e glória do nome dele. Entretanto, nós devemos também tomar outro cuidado, que é Mateus 7,12, sobre a questão de que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, curamos no teu nome, e o Senhor dirá o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então nós devemos fazer o quê? Ter o batismo com o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, ter os dons espirituais, ter o fruto do Espírito. Entretanto, nós devemos principalmente também continuar dando testemunho de cristão. Nós devemos continuar tendo uma vida de santificação, justamente para que naquele grande dia nós vamos ouvir, né? Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Sinopse. O nascimento do novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição e curas divinas. Então tem de tudo. Quando o Espírito Santo atua, tem de tudo. Inclusive perseguição. A expansão do avivamento pentecostal, um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo. Ou seja, de dentro para fora. O que é isso? É o que aconteceu lá com Zaqueu em Lucas 19, Atos 13, né, que foi Paulo. O que? A conversão. É notório que Zaqueu, por exemplo, ele não era visto. Algumas pessoas até chamam Zaqueu de ladrão, o que não é o caso. Zaqueu não era ladrão, não faz sentido ele ser ladrão. Pelo texto, não faz sentido. Até porque ele falou que ia
entre uma coisa e outra, ele ia dar 4 vezes mais se ele tivesse roubado. Se ele roubou todo o seu dinheiro, toda a sua herança, toda a sua riqueza veio fruto do roubo, ele tem que devolver 4 vezes mais. Como é que ele vai devolver 4 vezes mais? Da onde ele vai tirar? Então, por essa e outras razões, prova que Zaqueu não era ladrão. Mas a fama dele não era muito boa. Mas o que aconteceu? Ele teve uma transformação. Lembra que Jesus falou? Hoje veio salvação. Lembra quando foi com Paulo? Paulo, Saulo, por que me persegue? Também pode ser Paulo, também não vai fazer muita diferença. Mas o texto fala Saulo, né? Saulo, por que me persegues? Veja que ali houve também uma transformação de dentro para fora. É isso que nós temos que ter. Não adianta pessoas estarem muito bem vestidos, perfumados, andando muito bem, mas ter, como Jesus disse, né, ser como sepulcros caiados. Então nós devemos ter cuidado com esse negócio da aparência. O Evangelho ele não vive de aparência, o Evangelho vive de essência. A essência você lembra de perfume. E como é que é a questão do perfume? Aquela dinâmica. Quando você está usando perfume, você não precisa dizer que você está usando perfume, as pessoas vão sentir. Mas se o seu perfume estiver vencido também, as pessoas também sentirão. O que isso quer dizer para nós? Quando nós vivemos uma vida de santificação, nós não precisamos ficar falando. As pessoas verão. Então, o Espírito Santo faz isso conosco. Ele nos transforma de dentro para fora. Ou seja, nós não temos somente a aparência, nós temos a essência. E é claro que aquele cristão que tem essência, ele certamente terá boa aparência, ele terá a aparência de cristão. Lembra da questão de Pedro? Tu fala igual a ele, tu se veste como ele. Então, não, eu não sou, é assim, você fala igual a eles. Então, o salvo, né, a pessoa salva, ela sabe como se portar nas situações. Então, as pessoas veem esse ponto, né? Então, é isso que temos que pregar, né? O Evangelho que muda a pessoa de dentro para fora. A pessoa não parece ser cristã, ela é de fato cristã. Um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. É muito importante essa questão que é o famoso pescar no aquário dos outros. A igreja não tem que ficar pescando peixe no aquário do outro, ou seja, buscar crente em outra igreja. Uma das questões do movimento pentecostal, da questão do Espírito Santo, é evangelização. A Igreja Assembleia de Deus, eu não sei muito bem das outras, se bem que a Igreja Batista também ela é muito forte na questão da evangelização e me passar presbiteriana também. Nós devemos estar muito enraizados na questão do evangelismo, porque o evangelismo, missões, é o oxigênio da igreja. Se a igreja não evangelizar, a igreja fecha. Nós devemos continuar pregando o evangelho como Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós devemos seguir este crescimento acentuado. E como é que nós fazemos isso? Pregando o evangelho, levando a palavra do Senhor, discipulando, né? Evangelizando e discipulando, que não é somente evangelizar. Precisa evangelizar e continuar instruindo a pessoa na palavra, justamente para que ela venha crescer espiritualmente. Sinopse: houve um modelo de crescimento centrífugo e por isso o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. Conclusão: antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinais evidentes de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus, ou melhor, fundadas, isso mesmo, na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Então vemos aqui o nosso resumo, que nós vemos aqui compreender a questão do movimento pentecostal, que veio trazer também até uma questão não de um evangelho novo, né, que o evangelho é o mesmo, mas uma dinâmica nova, uma questão nova, um poder dos altos céus, né, dons de maravilhas, a questão de alguém falar em profecia, né, discernimento de línguas, né, há todo um mover na questão do batismo com o Espírito Santo, um mover espiritual no nosso meio, porque muitas vezes as pessoas deixam o Espírito Santo de lado, seguem muito a questão do sistema religioso. Então nós devemos a cada dia mais estarmos aptos para falar do Evangelho e falar mediante o Espírito Santo, né? Revisando o conteúdo, número 1, os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos.
Número 2, as experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Número 3, a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causou incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. Número 4, um homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. Sim, Jesus ainda ressuscita nos dias de hoje. Número 5, o avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas, que nós venhamos a cada dia mais estar aqui na questão do avivamento pentecostal no Brasil, continuar levando esta bandeira do Pentecostes, não lembrando mais uma vez, nós vamos evangelizar e doutrinar as pessoas na questão do Pentecostes, do batismo com o Espírito Santo, mas sabendo e reconhecendo que somente o fato de alguém ser batizado com o Espírito Santo não quer dizer que essa pessoa possa perder a salvação. Sim, ela pode perder a salvação, e muitas pessoas, mesmo batizadas com o Espírito Santo, com os dons espirituais, perdem a salvação. Então nós devemos ter cuidado com este negócio, e que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!